Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Química para Vestibulando e o assunto do vídeo de hoje será sobre ligação covalente. Mas antes de iniciarmos o assunto do vídeo de hoje, deixe seu gostei embaixo do vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, é só clicar no botão inscrever-se. A ligação covalente é uma ligação química que é formada por átomos muito eletronegativos e que se unem por compartilhamento de elétrons. A diferença entre a ligação iônica da ligação covalente é que a ligação iônica ocorre por transferência de elétrons e a ligação covalente ocorre por compartilhamento de elétrons. Como já vimos nas aulas anteriores sobre ligação química, os átomos só fazem ligação química para poder alcançar 8 elétrons na sua camada de valência, porque isso dá uma estabilidade ao átomo. Com exceção do átomo de hélio, que também é um gás nobre, mas ele fica estável com apenas 2 elétrons na sua camada de valência, porque o átomo de hélio possui apenas 2 elétrons, então ele possui apenas uma camada eletrônica, que é a camada K, e a camada K ela suporta somente 2 elétrons. Os átomos que são estáveis com apenas 2 elétrons na sua camada de valência, semelhante ao átomo de hélio, são o átomo de hidrogênio e o átomo de lítio. A ligação covalente ocorre entre ametal mais ametal ou hidrogênio mais ametal. Os elementos da família 4A possuem 4 elétrons na sua camada de valência, então eles compartilham 4 elétrons. Os elementos da família 5A possuem 5 elétrons na sua camada de valência e compartilham 3 elétrons. Os elementos da família 6A possuem 6 elétrons na sua camada de valência e compartilham 2 elétrons. Os elementos da família 7A possuem 7 elétrons na sua camada de valência e compartilham apenas 1 elétron. Para descobrir a fórmula eletrônica ou a representação de Lewis de um composto molecular formado entre o hidrogênio e o flúor, a gente precisa saber a quantidade de elétrons que cada átomo possui na sua camada de valência. Descobrindo a quantidade de elétrons que cada átomo possui na camada de valência, a gente pode prever a quantidade de elétrons que cada átomo compartilha. Um exemplo, o átomo de hidrogênio possui 1 elétron na sua camada de valência, então ele fica com a configuração eletrônica semelhante ao átomo de hélio, então ele fica com apenas 2 elétrons na sua camada de valência. Então se ele possui 1 elétron, então ele vai compartilhar mais 1 elétron para ele poder ficar com 2 elétrons na sua camada de valência. O átomo de flúor, ele é da família 7A. Se ele é da família 7A, ele possui 7 elétrons na sua camada de valência. Então, para chegar a 8 elétrons na sua camada de valência, ele compartilha apenas 1 elétron. Então, o átomo de hidrogênio compartilha 1 elétron e o átomo de flúor compartilha também 1 elétron. Então, a fórmula molecular é HF. Para saber a fórmula eletrônica ou a representação de Lewis de um composto molecular formado entre hidrogênio e oxigênio, como a gente já viu no exemplo anterior, basta a gente saber a quantidade de elétrons que cada elemento possui na camada de valência. Porque sabendo essa quantidade de elétrons, a gente já prevê a quantidade de elétrons que cada átomo compartilha. O átomo de hidrogênio, como a gente já viu, possui 1 elétron na camada de valência e ele compartilha 1 elétron. O átomo de oxigênio, ele pertence à família 6A, portanto ele possui 6 elétrons na camada de valência, então ele compartilha 2 elétrons. Então, um átomo de oxigênio precisa de 2 átomos de hidrogênio para poder formar o seu octeto. Então, a fórmula molecular de um composto molecular formado entre hidrogênio e oxigênio é H2O, que é uma substância conhecida como água.
A diferença entre a fórmula eletrônica ou a representação de Lewis, que é a mesma coisa, da fórmula estrutural e da fórmula molecular, é que a fórmula eletrônica mostra todos os elétrons da camada de valência e o par de elétron compartilhado do composto, e a fórmula estrutural mostra apenas o par de elétron compartilhado, que esse par de elétron é representado por um traço, e a fórmula molecular só mostra os elementos e a quantidade dos elementos que contém em cada composto. Gente, essa foi a aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei aí embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para você não perder a segunda parte dessa aula. E até a próxima aula. Tchau!